Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta a mais um Ocricast. Hoje um Ocricast muito especial. Nós estamos com 3 mulheres incríveis aqui da nossa empresa. Nós estamos no mês de outubro. Também estamos comemorando, né? Nossa empresa está trabalhando ali, todo mundo concentrado no Outubro Rosa. Nós fazemos isso desde a abertura da empresa. Nós sabemos a importância da conscientização do quanto é isso importante para as mulheres, a prevenção, né, o cuidado contra o câncer de mama. Inclusive, eu passei isso até na minha casa com a minha mãezinha, e se ela não tivesse visto isso cedo também, não estaria aqui conosco hoje e estar. Graças a Deus deu tudo certo. E nós temos um engajamento muito importante nessa missão também de falar sobre o Outubro Rosa, mas também falar sobre pessoas que são muito importantes no nosso negócio, pessoas que fizeram que o nosso negócio crescesse, chegasse onde nós estamos. Na Ocre Imóveis nós temos muitas mulheres e eu não poderia passar o ano sem fazer um episódio dedicado a essas mulheres que estão construindo tanto conosco aqui na empresa. E eu trouxe 3 delas para representar todas as mulheres da nossa empresa, que são muitas, mas e que nos ajuda a conquistar todos os dias um pouco mais, uma fatia maior desse mercado aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro e de outros lugares aqui do Rio que nós estamos chegando também. Eu trouxe aqui hoje para conversar conosco a nossa querida Noelle. Noelle é gerente de vendas na nossa loja do Leblon. Dá um oi, Noelle. Oi. Noelle, ela vai falar daqui a pouco um pouquinho dela. Também trouxe a Sol. Nossa, Sol. Sol é uma das nossas mais novas gerentes aqui da empresa. Tem saído muito bem, tem conseguido bons números e começou como corretora. Iniciou na corretagem conosco, né, Sol? Exato. E está vivendo aí várias experiências. Ela vai falar um pouco dessas experiências dela conosco já. E a nossa querida Ivna, né? É a mais brava de todas, tá, gente? Ela tem essa cara de mal, mas ela é gente boa. Está conosco praticamente desde o início da empresa. É considerada a mais brava, né, Ivna? Mas tem um conhecimento muito profundo no nosso mercado, conhece tudo sobre documentação, é uma expert, né? E vai também nos trazer um pouco do seu conhecimento, da sua cultura corporativa aqui, nos ajudar nesse nosso Ocricast. Fica com a gente, vai rodar a vinheta aí e nós vamos iniciar nossas conversas. Bom, agora eu vou apresentar a nossa querida Sol. Sol vai nos apresentar um pouquinho. Depois eu vou iniciar as perguntas, depois da Ivna, né, Ivna? Vai, Sol. Bom, eu comecei no mercado imobiliário, vai fazer 2 anos em dezembro. Iniciei na Ocre, iniciei minha carreira como vendedora de loja, sempre com a venda nas veias, né? E aí, quando eu entrei no mercado imobiliário, foi quando eu me encontrei. Legal. E você, Ivna? Eu tô no mercado há cerca de acredito que 15 anos. Sou gerente geral hoje da loja de Copacabana, ainda tenho uma equipe no Leblon. E tô aí nessa batalha do dia a dia, construindo com os nossos, né, um crescimento diferente no mercado. Então, Ivna, vou começar por você. Ivna tem 15 anos de mercado, já trabalhou em outras imobiliárias, já viveu várias experiências aqui no nosso mercado. Vivemos em algumas experiências, né? Nós trabalhamos em outros lugares juntos. E, Ivna, me fala qual é hoje o maior desafio seu hoje no mercado de hoje? Qual é a maior diferença do mercado que você começou lá 15 anos atrás para o mercado de agora? Eu acho que é uma parte de confiança, né? Porque num outro momento a gente não tinha uma exposição tão grande dos imóveis como acontecem hoje, né? Então o cliente, ele não tinha tanto acesso, e esse excesso de informações faz com que muitos clientes fiquem numa busca incessante por um imóvel perfeito que não necessariamente existe, né? Aquelas características, a gente entende quais são os pontos principais de interesse da pessoa e indica os imóveis que estão mais dentro do que aquela pessoa está buscando. E esse excesso de informações, como as informações geralmente não estão todas ali expostas, faz com que o cliente fique muito tempo nessa busca incessante por um imóvel perfeito que, na verdade, não existe, né? Cria uma expectativa, né? Cria uma expectativa de encontrar algo que seja perfeito. E, na realidade, todos os imóveis, né, têm os seus pontos positivos e negativos, e isso está relacionado diretamente com o valor de mercado, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade hoje. De fazer com que o cliente entenda que a real situação do mercado. De conscientizar o cliente em relação
a essa métrica de mercado, que é o que determina valor, né? Porque o cliente, ele vê um valor e 1 metro quadrado e ele acha que é uma conta simples. Só que tem vários fatores aí que influenciam nisso. E aí você hoje direciona a sua equipe, coordena seu time para que eles sejam mais aptos para que, quando estiverem de frente a essa situação, eles consigam converter melhor. Na verdade, a minha equipe de corretores já está bastante desenvolvida, né? Ele já tem essa percepção de mercado, a grande maioria já está pronto, né? Já teria a capacidade, inclusive, de ser gerente. Hoje a gente está construindo esse trabalho na loja de Copacabana, né? Dessa conscientização, do estudo de mercado, que também é uma parte importantíssima na construção do corretor. Acho que é a primeira fase, é o entendimento do mercado e a percepção dessa métrica, né? Como funciona. Isso é muito importante. Eu acho que se a gente tem feito isso, inclusive, a gente tem um modelo muito bom que nós utilizamos no Leblon, né? Que nós conseguimos fazer com que uma loja, uma empresa tão nova quanto a nossa, né? Nós temos 2 anos e 10 meses, através de um trabalho um pouco mais direcionado e justamente conscientizando mais as pessoas que nos procuram e mostrando para elas aquilo que de fato é oportunidade, fazendo com que elas não olhem só o preço do metro quadrado, mas também como o preço de oportunidade, né? Sim. Nós passamos ontem uma situação até na empresa, porque isso não é muito natural, mas de investidor ligando para o nosso pessoal e pedindo, olha, tira o imóvel da Ocre, porque senão eu não vou conseguir comprar, porque quando coloca aí, vende muito rápido. Isso é engraçado, mas aconteceu conosco. Mas mostra a eficiência do trabalho do nosso time, né? O trabalho da nossa equipe. É óbvio que quando a gente faz um podcast desse é também para explicar e as pessoas entenderem um pouco mais do que por que funciona conosco. E é muito disso, né? Muito do trabalho que é realizado pelos gerentes, do trabalho que é realizado por vocês. Sim. Isso tem feito com que a gente consiga crescer um pouco mais. Eu acho importante também falar, porque geralmente as pessoas veem como cliente os compradores, né? Mas nesse contexto tem os compradores e os vendedores. Eu acho que o mais importante disso é a conscientização dos vendedores em relação ao preço do imóvel, que é onde eu particularmente mais sinto essa dificuldade em quebrar essa objeção, né? As pessoas acham que o imóvel vale um preço, muitas vezes por comparativas mal feitas ou pelo preço de anúncio. Eles falam, olha, mas tem um anúncio tal, e às vezes o imóvel está anunciado há anos por aquele preço, e as pessoas fazem esse comparativo, e aí vem a gente com o nosso trabalho tendo que conscientizar. E aí são métricas que muitas vezes não estão no mercado, né? Que as pessoas não conseguem ter essa leitura. E aí a importância do trabalho do corretor. Sim. E você que fez essa transição da corretagem, porque você tem 2 anos e? Faço 2 anos em dezembro. Na Ocre. Na corretagem. Foi na corretagem. E nesses 2 anos você viveu a corretagem, prosperou na corretagem, agora pegou o desafio da gerência e tem vendido, porque não basta ser gerente, né? Ser gerente sem venda não é gerente. Sim. Você tem produzido, tem vendido. Qual foi o maior desafio para você na corretagem, primeiro, né? E depois na gerência, ou essa transição da gerência? O que mais te desafiou? O que mais marcou você? Na corretagem, no modo geral, quando eu entrei na corretagem, foi um baque, né? Porque nas vendas, no mercado do varejo, eu me destaquei muito rápido. Desde o meu primeiro mês como vendedora, eu fui a melhor vendedora da empresa. Virei gerente muito jovem também. Eu acho que com 3 anos de experiência, eu já virei gerente numa empresa grande, né? Eu lembro que a minha VR tinha 40 anos, então eu com 22 gerenciando uma equipe de mulheres experientes, mais velhas, com anos de empresa. Então, querendo ou não, de certa forma, por mais que a gente trabalhe, não tenha isso muito enraizado, cria um certo ego, né? E aí, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vim para o mercado com muita confiança. Fui falando, nossa, eu vou arrasar, né? Eu vou voar, vou fazer muito dinheiro. E aí, eu entrei no mercado imobiliário, que é um mercado totalmente diferente, né? Tudo muito diferente. E de fora parece ser muito mais fácil. E aí, eu desci do salto com uma rasteira, assim, que foi... Calma, respira... Volta um pouquinho e reaprende. Então, eu tive que reaprender totalmente os processos, porque você vender uma peça de roupa e você vender um apartamento é muito diferente, né? E aí, entender que a venda do apartamento, na verdade, eu não vendo apartamento, né? Eu vendo informação. Yes. E construir isso foi algo que levou um tempo. Eu demorei alguns meses para conseguir fazer a minha primeira venda. E, principalmente, a construção da humildade de entender que a corretagem é um aprendizado que dura a vida inteira. Então, vindo para a gerência, eu já vim com isso muito construído. Eu tenho um suporte incrível, né, da Ive, nasceu também, que me ajuda muito e me dá muita tranquilidade dentro do possível. A gente sabe que não existe tranquilidade numa liderança. Mas eu acho que a maior dificuldade eu já consegui quebrar logo lá no início.
E hoje isso me deu força para conseguir seguir com mais leveza esses processos. Legal. Você falou uma coisa que me fez lembrar algo que é um problema do nosso mercado, né? No mercado imobiliário, eu falo que o mercado imobiliário é um mercado de copos cheios, de pessoas que acham que já sabem de tudo, que conhecem tudo, que existe um jeito de fazer, ou que fizeram por muito tempo e deram certo, conseguiram ganhar dinheiro em algum momento, e que só aquela forma que dá certo. Mas, na verdade, nosso mercado, em qualquer mercado de vendas, tem que ser um mercado de copo vazio, de você estar sempre disposto a receber informações, receber novos conhecimentos e acreditar em novos processos, ou ao menos estudar novos processos, para que você consiga, de fato, crescer e evoluir, né? A venda em si é algo que se constrói todos os dias, é uma construção eterna. Venda é obra de igreja. Todo dia você vai ter que fazer alguma coisa, olhar, mudar um azulejo, mexer em alguma coisa para você se construir um vendedor, um profissional melhor do mercado de vendas, né? A aprendizagem do nosso negócio ela é constante. E as pessoas às vezes não entendem isso. Acham que não, eu já sei. Eu já sei fazer. Eu já sou bom. Há 5 anos atrás eu produzi tanto. O que vale é o presente. E no presente, se você não evoluir, não procurar, se ter humildade de aprender, geralmente fica no mesmo lugar. Isso é legal. Você, Noelle, você tem uma história muito legal, porque a Noelle passou por vários momentos dentro da empresa. A Noelle está com a gente desde o primeiro dia, desde day one da Ocre, né? Então, conta um pouquinho dessa história e conta um pouquinho também da sua transição, né? Que você também foi da locação, corretagem, depois gerência. Conta aí. Então, atualmente estou na gerência de venda e da locação, né? Comecei aqui no mercado tem 7 anos. Cheguei muito por um acaso nessa profissão, porque eu cheguei procurando o estágio para minha formação, né? No caso. E aí foi me oferecida a vaga, eu ainda tentei não entrar. E aí entrei e em 3 meses ali eu consegui um resultado muito bom. E eu já recebi a liderança na época de locação, né? E fiquei bastante tempo nesse processo. E depois eu fui para a gerência de venda. E sigo aqui aprendendo com vocês diariamente, crescendo. E hoje eu consigo falar assim que eu me encontrei assim na profissão, não consigo pensar em fazer outra coisa. E o que mudou na sua vida nesse período, assim, nesses 7 anos que você tá? Fala do passado não, fala só da Ocre. Do seu período da Ocre, querida, porque... Mas me fala o que mudou, assim, de verdade. O período da Ocre assim. foi muito importante, assim, porque eu acho que eu me encontrei realmente, assim, na forma de... Só de ter iniciado, de ter escolhido iniciar esse processo junto com vocês, já foi uma escolha muito importante, né? Porque a gente sai de uma empresa que já está ali funcionando e a gente vai com a esperança, né? E que bom que eu fui com essa esperança, porque ver as coisas acontecendo desde o início, fazer parte de cada momento ali, ver cada crescimento e ver o ritmo que a Ocre veio e ver como que ela está hoje, os corretores que são formados, os gerentes, as lideranças que estão ali hoje, o quanto que eu aprendo, assim, não tem palavras, assim, realmente é emocionante mesmo, porque a gente passou por todos os processos. E hoje ver isso acontecendo da forma que está acontecendo é incrível demais, fazer parte disso. Legal. Nossa, Noelle. Bom, Ivna, você que é mais experiente aí das meninas, e no que tange a ambiente, você trabalhou em outros ambientes, em alguns ambientes mais agressivos, mais calmos, mais tranquilos, e você trabalhou até eu lembro que de uma das suas experiências profissionais, eu lembro da época, você trabalhou até em pessoas que estavam propondo um novo mercado, digamos assim. E você viveu várias experiências nesse período. Qual é o diferencial que você enxerga na Ocre? Não conte de segredos, querida. Mas que você acha que fizeram com que a gente conseguisse hoje estar num posicionamento melhor no mercado. Eu não gosto muito de contar a vitória, mas a gente saiu de uma imobiliária, de um coworking, e hoje estamos indo para a 5ª loja. Estamos bem posicionados aqui na Zona Sul. Temos bairros que nós temos a liderança de alguns bairros. E o que você acha? Qual é a diferença? Que, teoricamente, todos vendem imóvel. Qual é a diferença da Ocre para você? Bom, em primeiro lugar, a liderança da Ocre é de um corretor. É um corretor, né? Na verdade, hoje, o Paulo é corretor. Ontem o Paulo foi corretor e antes você também foi corretor. Tem uma semana que você vendeu, né? Talvez... Graças a Deus. Uma belíssima venda no Leblon, gente. Desculpa.
Então, Sigo no eu acho cuidado que mercado. É muito difícil quando a gente vai trabalhar numa empresa onde ou o gestor, né, o CEO, ele foi corretor ou ele é empresário, né? Por quê? Porque o cara não reconhece o dia a dia da gente. E como esse mercado, assim como praticamente todos, né, são mudanças constantes, a gente está numa eterna metamorfose, né? As pessoas vão se afastando da realidade prática atual. Então, o fato de você hoje estar inserido no mercado, de você permanecer vendendo, de você acompanhar os processos, de você acompanhar conosco e botar a mão em vários processos, faz muita diferença, porque a minha dor é a sua dor. A minha dificuldade é a sua dificuldade. E a dificuldade dos nossos, automaticamente a gente não negligencia os pequenos pontos que, na visão do corretor, são dificuldades. Então, eu acho que essa percepção humana do mercado é que faz toda a diferença. Por quê? A gente pode, sim, automatizar os processos, não tem problema nenhum com isso. Mas se você tira o fator humano, vira um atendimento engessado, robótico, sem o feeling necessário. Porque a realidade é que a inteligência artificial ela nunca vai suprir a percepção, o feeling, o entendimento da necessidade. Nunca vai suprir o olhar humano, não vai. Então, eu acho que esse ponto, porque, sim, a gente investe, né? E a gente investe bem no marketing, nas tecnologias, em ferramentas, né? Hoje a gente disponibiliza uma série de ferramentas para os nossos e sempre que aparece uma coisa nova, a gente vai estudar para entender o quanto aquilo é legal, mas sem permitir que o olhar humano seja deixado de lado. Eu acho que esse é o ponto fundamental da Ocre. Por isso também que nós temos tantas pessoas que... tantos pontas, né? Por que nós temos tantos pontos? Porque essas pessoas reconhecem e validam, o trabalho que é feito a todo tempo para permanecer, melhorar, crescer, evoluir... E porque, até para quem está começando, essa recepção é uma coisa diferente, né? Quando Noelle começou com uma equipe do zero, né? E a gente recebeu uma série de pessoas para entrevistar, que eram pessoas, assim, dos mais variados perfis possíveis, né? E uma coisa que é muito engraçado na Ocre é que o turnover é muito baixo. É muito baixo. Você olha para as outras imobiliárias, as pessoas entram, ficam 30, 60, 90 dias, né? Quantos creches já não foram dados de presente? Quantas pessoas não vieram, aprenderam, fizeram um curso, tiveram todo aquele trabalho e conseguiram efetivamente se estabeleceram numa consciência de que, essa profissão eu quero para minha vida. E aí o cara começa a trabalhar na corretagem. O cara veio, experienciou, viu, participou desse mercado, sentiu a emoção do que estava acontecendo e se tornou efetivamente um corretor, né? E não saiu mais dessa vida. Isso é uma das coisas que a gente tem procurado trabalhar mais todos os dias, né? De não perder esse feeling também da empresa, né? Porque você falou do feeling do cliente, do corretor e do pessoal que está conosco. Mas a empresa também é uma coisa que eu sempre me preocupo muito em fazer com que eu não perca dentro da empresa esse sentimento da importância de um momento como esse, de uma conversa, de a gente entender as pessoas entenderem que nós temos nossas dores, nossas dificuldades e tudo mais, mas às vezes a empresa, o negócio, ele para de ter essa percepção, né? A gente vive todos os dias conflitos de diferenças, porque são seres humanos, vão ter questões a serem resolvidas durante o dia a dia, né? Mas o que eu procuro fazer como empresário, o que eu procuro fazer dentro da empresa é que a empresa não perca essa percepção, que sentado na cadeira tem um ser humano que tem suas dificuldades, tem família, tem momentos difíceis, às vezes em casa, ele tá dentro de uma empresa precisando, às vezes, trabalhar muito, realizar um pagamento que ele está ali preocupado com isso. E, às vezes, quando a empresa ela perde essa percepção do dia a dia, ela começa a olhar as pessoas somente como número, né? E a gente, na Ocre, eu tento todos os dias fazer com que as pessoas entendam que elas não são apenas um número dentro do negócio. Às vezes elas irritam, dá uma irritadinha de leve, mas nunca vão ser números, né? Por isso que eu sempre procuro. Você falou assim, você
É o dono da empresa que é um corretor. Sim, eu sempre falo que eu sou corretor, eu estou, né, nesta posição hoje de empresário, mas sou corretor. Mas mais do que isso, eu procuro fazer com que eu não perca todos os dias a essência do negócio, que na minha cabeça são as pessoas. Assim, eu não posso deixar isso mudar. Eu não quero que o cara entre na empresa só para poder achar que vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro na Ocre. Pode ter certeza que você vai entrar, você vai vender. Mas não pode ser só isso. Inclusive tem lugar em Copacabana, tá, gente? Poucos, mas ainda tem. Mas, assim, não pode ser só o dinheiro. Porque quando você pensa só no dinheiro e as pessoas passam a ser só o dinheiro, você vai começar a querer fazer conta, às vezes, com o que você não tem que fazer. Com o bem-estar do corretor, com ele poder se sentir melhor em alguns momentos no aniversário dele. Seja uma coisa simples, mas que faça com que o cara se sinta em casa, né? E eu acho que hoje as empresas, no geral, elas tentam humanizar, mas elas não são humanas. Não adianta você tentar humanizar, você criar é como uma inteligência artificial dentro das empresas. Se a essência da empresa não é humana, o cara pode fazer o que for, não vai ficar humanizado. Entendeu? Porque é diferente o que você faz por fazer e aquilo que você faz com o coração. E é o que a gente procura fazer dentro da empresa e é o que é uma das nossas essências, sempre a gente está preocupado com a parte humana, mas porque a gente nasceu assim, né? A gente nasceu do mesmo co-work, com festa, a gente sempre fez. Sim. O que a gente faz hoje com 5 lojas, com um monte de empresas, um monte de gente, é o que a gente fazia com 10, 15 pessoas quando nós estávamos lá no co-work, né, Ivy? E reflete nos resultados, né? E reflete nos resultados. Vamos lá. O que vocês mais valorizam quando pensam em construir uma equipe? Isso é legal, até derrubei o microfone. O que pesa mais para vocês hoje? Assim, a Ivna tem 2 equipes, né? Tem um monte de equipe. Ivna Rica, dona da empresa, quase. Mas a Ivna lá tem várias equipes, vocês têm a sua, ela tem a equipe dela. Mas o que pesa hoje para você, assim, cara, eu tenho minha equipe, o que é importante na minha equipe ou o que não cabe dentro da minha equipe, assim, que, olha, isso aqui não dá para eu ter dentro da minha equipe. O que pesa para vocês? Na minha, sinceramente, cara, se a pessoa chegar reclamando, um abraço. Não dá. Infelizmente. E aí pode ser uma dificuldade de liderança minha, tá? Porque eu tenho experiência, assim, eu convivo com pessoas que têm uma super facilidade de desligar ali e continuar trabalhando. E aí essa pessoa acha uma outra forma de tentar mostrar o lado melhor. Mas, assim, na minha opinião, eu tenho um limite para quem rema contra. Eu tenho um limite e eu vou te falar que ele é bem baixo. Eu concordo. Porque eu acho que a primeira coisa, primeira capacidade a ser desenvolvida na vida é o senso da positividade controlada. É o seguinte, você vai se deparar com as suas dificuldades e você precisa encontrar caminhos para você transpor essas dificuldades, né? Quando você deixa de querer transpor essas dificuldades para se vitimizar e julgar sempre o seu entorno como uma coisa ruim, você acaba com o seu poder de ação de virar esse jogo. Então, se a pessoa não se enxerga capaz de reverter esse jogo, eu acho que é muito difícil você conseguir... Porque, assim, a gente não racha a cabeça de ninguém e coloca nada dentro. É impossível. A gente tenta conscientizar, né? Mas tem gente que é da natureza. É da natureza da pessoa. A pessoa tem aquela coisa de que nada tá bom. Tinha a Inazinha, né? Vai denotar a minha idade. Céus, vida, azar. Aí, pra mim, não dá. Até porque venda é mentalidade e energia. Então, acho que se você tem essa mentalidade de reclamar, de focar acho que no que tá no ruim, né? No que não vai pra frente. No que precisa melhorar, é a palavra certa. Você acaba terceirizando uma culpa ou uma responsabilidade e quando você terceiriza, você não assume. Se você não assume, você não muda. Se você não muda, as coisas não andam. Então, acho que é isso, assim. E uma coisa muito legal que eu até aprendi com a Ivna, as primeiras entrevistas, quando eu virei gerente, ela me ajudou bastante, é chegar falando a real para quando a pessoa está iniciando, né? Falar, exatamente, que vão ter processos, não é de um dia para o outro. A nossa profissão, olhando de fora, realmente, como você falou, é fácil, mas não é fácil. Nem um pouco. Existem processos. E, então, assim, chegar falando mesmo, né? Então, a pessoa tem que ter brilho nos olhos e tem que ter boa vontade, porque os processos ali, a gente vai estar ali para ensinar, mas a boa vontade da pessoa, ela vai ter que vir. A gente não vai conseguir dar para ela. Tem que trazer de casa.
Eu penso que, assim, todos nós vamos ter dificuldades, né? Mas eu concordo plenamente com a Ivy, né? Eu acho que a pessoa negativa, ela contamina o ambiente. Concordo com a Sol, que eu acho que a mentalidade forte favorece muito quem quer vencer, né? E que a Noelle falou, que é sobre você deixar claro, assim, falar a verdade, deixar o cara assim, ó, cara, não é fácil, você vai passar por um processo e tudo mais. São pontos, assim, muito importantes, porque quando você é negativo, geralmente a gente, no meu caso, que sou evangélico, eu sempre falo, a gente fala muito sobre fé na igreja, né? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Você não está vendo aquilo, mas você materializa. Cara, eu vou conseguir. Você está esperando aquilo, mas você já pensa, cara, eu vou chegar lá. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, muito claro, assim. Eu sou um cara que eu penso assim, olha, eu quero ter alguma coisa. Sei lá, quando eu pensei na empresa, eu nunca pensei na Ocre como a Ocre do tamanho que ela é. Eu sempre falei, ó, nós somos uma empresa pequena, mas eu vou ser grande. Sim, eu sempre pensei, eu vou ser a melhor da Zona Sul, vou ser a maior do Rio e eu vou sair para outros estados. Vou trabalhar em outros países. É loucura? É. Mas eu penso nisso todos os dias. Porque é onde eu estou vendo aquilo que eu não tenho ainda, mas eu vou chegar. E cada pequena conquista que a gente foi realizando foi um degrau para maiores conquistas no outro dia. Se cada pequena venda que nós fizemos no início foi o que fez com que a gente conseguisse chegar numa loja melhor, depois numa outra loja. E tudo mais. Fazer isso, cara, negativo, entender isso é muito difícil. Não sei se você lembra, no final do ano passado, eu acho. No final do ano passado teve uma venda, assim, baixinha. Foi a última venda do ano. Uma venda baixinha, mas foi uma venda suada. Tinha que desocupar inquilino, uma venda suada, danada. Eu nunca... E, assim, foi um ano bom, né? Um ano ótimo pra gente, na verdade. E o Paulo tinha uma meta. E aí... O que faltava no final das contas? Exatamente, aquela vendinhainha era o que faltava para a gente atingir a meta. Então, assim, foi uma vendinhainha que foi suada, difícil. E fechou no último dia de trabalho do mês. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que com as redes sociais, principalmente, né? Com o estilo de vida atual, né? Eu acho que as pessoas glamorizam muito todos os processos, né? E vendem muito essa questão da perfeição, né? Do status, da facilidade. Só que o sucesso é feito de pequenas conquistas diárias. Exatamente. E de muito sacrifício. As pessoas sempre acham que tudo que a gente vive hoje na Ocre, tudo que eu sempre... Eu não sou uma pessoa de esbanjar muito, né? Mas tudo que a gente vive hoje, seja lá com pouco ou com muito, tudo que você tem, tudo que você vive, é fruto de esforço. Se você trabalha, se você sai da sua casa e se esforça para conquistar alguma coisa, é o seu esforço, é o seu trabalho. E as pessoas geralmente não olham o esforço, olham o resultado. Exato. Então, por isso que na internet eles vendem muita informação. Não, vou te ensinar a ficar rico em um dia, ou vendo muito. Eu conheço vários que passam tempo na internet ali falando uma coisa, mas que não vivem. E o que a gente tenta até passar para o nosso pessoal, cara, a realidade é essa aqui. Se você trabalhar muito, entregar muito, você der seu máximo todos os dias, assim, o seu mínimo tem que ser seu máximo. Se você não fizer, você vai ficar no mesmo lugar. Mudança de vida requer mudança de mentalidade, mudança de comportamento, sobre o que a Ivra falou, e o principal, o entendimento da realidade. Se você não olhar para a sua realidade e enxergar a sua realidade atual, eu vivo isso aqui, e se você não tiver uma mentalidade forte para encarar a realidade, que às vezes é muito dura, que você vai ter que enfrentar aquilo, se você não entender que você vai ter que mudar seu comportamento e não enfrentar a realidade com uma percepção de que, cara, eu vou ter que me matar aqui, mas lá na frente eu vou conseguir ter algo melhor, você não chega. Você vai iniciar uma faculdade, você vai parar, você vai iniciar um projeto, você vai parar, você vai iniciar na corretagem, como muitos iniciam, e vai desistir na primeira semana porque vai falar que é muito difícil. Justamente porque você não consegue enxergar o depois, você só está enxergando aquele momento. Quando você só enxerga um momento, geralmente você trava. Geralmente o que mais nos trava é a nossa própria mentalidade, é a nossa mente. E é isso que vai fazer faz com que a gente muda, né? E graças a Deus vocês têm essa boa percepção, né? Senão estaremos no mesmo lugar. Se vocês pudessem, assim, olha, na experiência de vocês, dentro da Ocre, tá? Senão a Ivna vai falar
de alguma mais antiga, né? Que ela tem muitas. Mas, assim, da experiência de vocês, não, qual foi, assim, a venda que mais te marcou? Acho que a Ivina até falou de uma agora, da pequenininha, que a gente realmente bateu meta. Essa foi uma venda marcante até para mim. Porque era uma meta que eu tinha colocado, que eu falei que era impossível. Vocês não sabem disso, mas geralmente eu tenho 3 metas quando eu começo o ano, tá? E eu sempre começo assim, eu boto uma meta, uma super meta, e eu boto a meta aí. Tá na minha planilha até, meta aí. Essa é a meta que eu falo assim, não, isso aqui é a meta que essa aqui é quase impossível. Assim, dentro que tem uma lógica, né? O nosso negócio tem uma lógica que tu tem ali. Essa era a meta aí. Eu falei assim, não, essa aqui não vai bater. Faltava, assim, no último dia. Qual foi a venda marcante, assim, que você fez? Vai começar pela que você fez, foi muito marcante para você. Assim, eu tive uma venda agora, há pouco tempo, inclusive, que é uma pessoa que me conhecia já há muitos anos e ela tá passando por uns processos com problemas de saúde e tudo mais, e ela queria um lugarzinho ali para, né, ficar o restante aí da vida, já uma senhora. E eu estava tentando arrumar algumas coisas para ela, mas não tinha aquela coisa assim dela entrar e... terminou que ela viu com a concorrência um apartamento e ela falou, Noelle, fiz proposta lá, tal, não sei o quê. Eu, caraca, não acredito que eu perdi essa venda, pessoa conhecida, né? E aí terminou que ela voltou depois de um tempo falando que o proprietário não tinha aceitado e tudo mais. E aí falou, tenta lá pra mim, vamos ver se a gente consegue e tudo mais. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu fui lá no apartamento, interfonei, conversei com o proprietário, porque se eu fosse falar ali de valores, eu já sabia que ele tinha dado a negativa. E aí eu só tinha a verdade e a história. E aí eu subi no apartamento. E eu tinha falado para ela, olha, esse metro quadrado tá caro para ir pro lugar, né? Quando eu entrei, eu entendi que o apartamento tava lindo, tipo assim, uma energia boa, sabe? Aí eu sentei, ele pediu para sentar, conversar, expliquei a história, a verdade. Pessoas, histórias. E aí eu consegui sair dali com o negócio fechado. Isso foi agora há pouco tempo, ela tá lá e ela me manda mensagem. Meu time, tá? E ela me manda mensagem direto, Noelle, me manda foto da vista com a copa das árvores. Olha essa vista, melhor vista. Eu acordo com o passarinho. Isso é lindo. Gente, e assim, foi uma venda pequena em valores pra gente que tá... sou da loja do Leblon, então a gente trabalha ali, né, com valores... Mas assim, essa foi a venda que mais me tocou ultimamente. Foi muito lindo. Isso é lindo mesmo. Foi recente também. Eu lembro quando a Ivina me chamou para assumir a gerência de Copacabana, eu fiquei muito segura, porque eu sou um pouco perfeccionista e eu acho que às vezes eu me travo por isso também, porque eu fico querendo saber, eu quero ter o controle das coisas e a gente nunca tem, essa que é a verdade, e a gente nunca vai estar pronto se não começar. E aí ela me chamou para ser gerente, eu falei, mas Ivina, você acha que eu tô pronta? Aí ela, fofa do jeito que é, não. Falei, então, eu também acho que não. Quando eu faço isso com ela reclama. Nossa, tem um cavalo. Aí quando é com os outros, ela faz. Eu falei, eu concordo, eu também acho que não. O que eu vou fazer ali? Ela, você tem mentalidade? Enfim, tem mentalidade? Aí eu falei assim, tudo bem, eu vou. E aí eu tava super insegura, assim, super insegura mesmo, porque não era mais só sobre mim, né? Eu tinha pessoas ali que iam dependendo do meu trabalho e a responsabilidade aumenta, são vidas, são sonhos e, querendo ou não, é uma carga que você leva. E aí eu lembro que eu falei, não, vai dar certo, entrego nas mãos de Deus e vou fazer acontecer. E aí eu lembro que no meu segundo dia, na verdade, primeiro dia a gente foi conhecer apartamento, engajei ali com a equipe, aí no meu segundo dia, o Jean, que é um excelente corretor, tem muito potencial, novo de mercado também, falou, vou fazer 2 visitas. Falei, vou com você, vamos embora. E eram 2 visitas com o mesmo cliente. E a gente visitou 2 apartamentos. Quando eu cheguei na loja, eu liguei para os 2 proprietários, conversei com os 2 proprietários também, fui muito, muito honesta. Um desses proprietários aceitou reduzir um valor substancial. E eu liguei para o cliente, falei para o cliente o valor que eu tinha conseguido, um super valor, assim, abaixo do preço de mercado, e o cliente falou assim, eu vou seguir. E aí, em 24 horas de gerência, eu consegui fechar uma venda, né? Consegui chegar num valor, que foi uma venda que tive um super auxílio também do Paulo, depois, né, do Paulo da Ivna, depois desse processo. E aí aquilo foi Deus falando comigo, me encorajando, falando, se acalma, tá vendo? Você tá no caminho certo, as coisas vão dar certo, se mantém forte, faz o seu trabalho que as coisas vão acontecer. Então, tenho várias vendas que me marcaram, mas essa mais recente, principalmente nessa nova fase, foi uma venda que foi um marco, assim, para mim. E você, Ivina? Recentemente, acho que foi uma venda que a gente
Primeiro porque essa venda começa com uma falha minha, né? No início da venda eu cometi um erro e aí isso me traz uma responsabilidade Gente, triplicada, acho que eu vou parar esse podcast, porque a Ivy ainda tá admitindo um erro. Às vezes a gente tem que fazer todo um... né? Tem toda uma cerimônia aqui que nós vamos ter que fazer agora. Olha... Vou mandar, Murilo, pode começar a cantar os louvores aí, que tá acontecendo. Toca a vinheta. E essa venda, ela se estendeu por alguns meses por conta de... quem acompanha o mercado, quem é do mercado, sabe que o início do consórcio, ele está ainda amadurecendo, né? O volume de consórcio aumentou. Então, o processo do consórcio, apesar dele ser muito parecido com o financiamento, ele tem algumas peculiaridades a mais e que tem trazido algumas dificuldades na hora da finalização da venda, né? E a gente tinha dos dois lados clientes que já tinham feito muitas aquisições de um padrão elevado, pessoas que, apesar de serem muito gentis, eram pessoas muito categóricas e, assim, no último suspiro da negociação, a gente conseguiu reverter, fechar numa forma de pagamento totalmente diferente da original e tinha um sentido diferente, né? Tinham acontecido coisas ali durante o processo de venda que a gente tomou decisões de seguir com o negócio, insistir naquela venda. E no último suspiro, assim, a venda seguiu, nasceu, a gente conseguiu realizar. Foi no mesmo momento que dois dos nossos corretores estavam ali já precisando, né? Engataram um valor alto. Então, acho que essa venda para esse ano foi a venda mais marcante desse ano, por enquanto. O ano ainda não acabou. Boa. E você, assim, se vocês pudessem definir sobre a cultura da Ocre, assim, o que tem na nossa cultura que, sei lá, uma palavra, assim, que representa a cultura da Ocre para vocês? Humanidade. Se a gente pudesse somar, né? Eu acho que é prosperidade. E não prosperidade no sentido financeiro, não. Prosperidade no sentido de crescimento, de adquirir novas capacidades, de seguir sempre na busca de estar atendendo às necessidades dos nossos, a fim de fazer com que eles tenham esse ímpeto de prosperar, de desenvolvimento. Sim. E você, né? A esperança ou liberdade. Legal. Se eu fosse falar, eu falaria propósito, porque no meu caso, eu todas as vezes que eu penso e acordo e durmo, porque eu durmo muito pouco, mas todos os dias que eu acordo, eu penso na mesma coisa. Vou ali, vou cumprir meu propósito. E meu propósito como empresa, como a Ocre, ou como empresário. Ontem eu estava até falando com o meu terapeuta. Gente, vou falar aqui no podcast. Falando do meu terapeuta, o cara falou, não, você não tem duas figuras, é uma só. Eu falei que eu tenho a figura empresa e a figura pessoa jurídica e pessoa física. Ele falou, querido, é uma coisa só. Mas, se é uma coisa só, bom, querido terapeuta, eu não sei se você está correto. Mas a minha pessoa, eu acordo todos os dias com o mesmo pensamento, seja pessoa física ou pessoa jurídica, cumprir meu propósito. O propósito na minha cabeça da empresa é fazer com que todos os dias nós consigamos, como empresa, fazer com que as pessoas que estão nela consigam viver a mesma coisa que eu quero viver. Eu não consigo pensar em empresa sem que as pessoas que estejam comigo consigam viver crescimento, novas conquistas, realizações. O que vocês falaram também, humanidade, tranquilidade, esperança, mas tudo isso, na minha opinião, na minha cabeça, faz parte de um propósito, de você conseguir, através de um negócio, né? Porque uma empresa é um negócio como outro qualquer, mas, de fato, mudar a vida das pessoas, né? Eu penso muito que a Ocre, seja ela com 5, com 50 ou com 1000 lojas, ou seja, que tenha uma, mas que seja, ou quando tinha uma, né? Que ainda assim que ela proporcione na vida das pessoas que estão dentro dela mudança, né? Porque eu acho que a nossa vida é muito chata se ela não mudar nada, né? Não muda nada. E eu acho que assim, o bacana de estar nessa sala com vocês aqui é que de vocês, até os meninos dos marketing estão aqui atrás das câmeras, eu tenho certeza que nesse período que eles estão conosco, alguma coisa mudou na vida deles, né? Que eles, por exemplo, iniciaram até como
estagiário e hoje já, né? Estão até meio que empresários, né, queridos? Sim. Mas tudo isso porque... Não, é porque, de fato, é o propósito do nosso negócio. A ideia é a gente conseguir, através dessa junção de sentimentos, de pensamentos, mudar a vida das pessoas. Isso é muito legal. E como vocês enxergam o futuro do mercado imobiliário? Essa pergunta é difícil para responder, eu pensaria aqui, mas como vocês enxergam? Beleza, está no meio de um monte de mudança, né? Todo mundo agora virou da internet, até nós, eu que não sou muito de internet, estou aqui fazendo podcast, né? Até a Ivna, que não era na internet, gente, a Ivna não aparecia nas câmeras, acredite, foi a que mais falou. Bom, todos nós, né, estamos vivendo um novo momento. Não é o momento da internet, é o momento de muita gente fazendo a mesma coisa, a Ocre, por sinal. Acredite, gente, na Zona Sul nós fomos uma das pioneiras ali com os vídeos, qualidade dos vídeos, a apresentação dos imóveis nós fazemos de uma forma diferente. Nós temos um craque no time lá, que é o Gabriel, que hoje a página dele é super forte. Nós temos outros que têm páginas fortes também, Givaldo, várias pessoas dentro do nosso negócio, Fabiana. A própria Sol atua muito bem na Noelle também, né? A Noelle já vendeu alguns imóveis com a página dela. Nossa. Eu e a Ivna que não usamos tanto, né, Ivna? Para vender. Mas, assim, nosso pessoal trabalha muito com a internet. Então, assim, existe, de fato, um novo mercado. Eu sempre falo isso. Nós estamos vivendo um novo mercado. Inclusive, somos um dos pioneiros desse novo mercado. Mas o que vocês enxergam? Porque agora tem um monte de novidade. Tem IA, tem não sei o quê. O que vocês acham que... Para onde esse mercado tende a caminhar, assim? É muito difícil realmente essa pergunta, né? Porque não tem como a gente prever o futuro. Existem milhões investidos em startup tentando achar essa pergunta-chave. Se eu soubesse, eu também não diria. Conseguiram, mas daria para mim. Não, mas assim, uma tendência. O que vocês acham que a senhora... Eu acho que o futuro a gente já está vivendo, de certa forma, né? Porque a tecnologia está aí, as redes sociais estão cada vez mais fortes, a inteligência artificial... Mas eu acho que a grande diferenciação, que é algo que não vai mudar nunca, que é essa questão da humanização, né? De você... que é isso que a Ivna falou logo no início, você ter esse feeling, que é uma coisa que só a gente pode ter. E a gente entender que, por mais que seja negócios, por mais que a gente esteja aqui, né? Obviamente, a gente está aqui porque a gente quer prosperar, a gente quer lucrar. Mas, além disso, é enxergar as pessoas, né? Os propósitos, os sonhos. E a Ivna está de prova, todos os clientes que eu vendi, eu criei relacionamento e eu verdadeiramente me interessei, me preocupei e quis resolver o que aquela pessoa queria, de certa forma, resolver, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que não vai mudar. Eu acho que quem prospera no mercado, eu também falo muito isso, que eu não vejo os pontas da Ocre, por exemplo, reclamando, tratando, falando mal, ou vendo o cliente como um número. Eu acho que a grande diferença é que em qualquer mercado, seja imobiliário ou qualquer outro tipo de negócio, é você enxergar com humanidade, sabe? Você ser verdadeiro, você fazer seu trabalho com propósito. Legal. É isso mesmo. Você? Assim, eu acho que, falando assim de uma forma prática, eu acho que a internet, Instagram, essas coisas aí, já faz parte hoje. E tanto que, né, cada dia surgem mais pessoas na internet vendendo. Então, acho que é isso, acompanhar mesmo, assim. A tecnologia não tem como falar que, né, não funciona, tá aqui pra gente, tá aqui pra todos, né? Então, acho que isso a gente vai ter que acompanhar se a gente quiser evoluir. Mas isso que a Sol falou é muito importante também, a gente entender que a gente trabalha com pessoas. E realmente, isso nunca vai ser o menos importante, sempre vai ser o mais importante, a gente entender bem ali a situação. Você, Ivna? Bom, um movimento que eu comecei a sentir, mas também não sei até onde isso vai, é uma mudança em relação ao comportamento do cliente comprador, né? Antes a gente tinha um perfil... O comprador ele tinha uma necessidade muito maior de estar no imóvel, de conferir ali cada minúcia, né? Hoje a gente já tem vendas que acontecem sem visita, né? A visita virtual. Então, isso eu acho que é uma mudança no mercado. O que, de certa forma, me preocupa, porque a gente também já tem um pouco da automatização do valor, da avaliação, né? Então, você usa uma ferramenta ali prática e retarda, acaba retardando um pouco a venda
do imóvel, até porque tem uma série de questões ali, né, que incidem no preço, valor de condomínio, documentação, vista, que às vezes naquele anúncio não consta, então você não tem ideia. Então, eu acho que existe um movimento do cliente que ele quer comprar pura e simples pelo metro quadrado, que é o cara que não tem uma aproximação com a venda, e não necessariamente é investidor, tá? Não necessariamente esse cara é investidor. Mas você também tem um movimento imediatamente inverso. O cara que vem e quer saber cada uma das minúcias do apartamento e que passa a descredibilizar a internet, né? Ele fala, não, isso aí que a gente vê na internet é tudo conversa fiada. Então, você tem esses dois movimentos. Agora, para que lado efetivamente vai pender nos próximos anos, aí é uma incógnita. Vamos descobrir. Eu tenho uma opinião. Como vocês sabem, né, eu fico muitas horas depois off trabalho, ou seja, eu saio lá da empresa 9, 10 horas da noite, eu fico geralmente até 2, 3 da manhã estudando o mercado. Eu faço isso quase todos os dias. Uma das coisas que eu tenho percebido, que não importa, é uma tendência do mercado, não importa a quantidade de leads, importa a qualidade da sua entrega. Lembre-se disso. Você ter 20 leads não vai influenciar em nada no quanto você vai vender, mas a qualidade da sua entrega é o que vai influenciar, porque os leads de hoje, eles vêm com muito mais conhecimento. Na nossa época, na minha época principalmente, que eu tenho muitos anos atrás, a gente só tinha um jornal. Então, os clientes eles tinham muitos leads como hoje. Muita gente ligando, perguntando informação do imóvel. E o que diferenciava muitas das vezes o corretor de o cara que estava do meu lado era a qualidade da minha informação e o quanto eu fazia com que o cliente acreditasse naquela informação que eu estava dando. Hoje não. Hoje ele já liga sabendo a rua, sim, já olhou no Google Maps, já foi lá naquele negócio da avaliação do Google da rua, já sabe o índice, tem até aplicativos hoje que te dão um índice de segurança e etc. Ele já conhece o bairro, já viu as reportagens, já foi no Instagram, já falou com o vizinho, com o amigo, mandou um WhatsApp pro irmão, já sabe tudo daquilo ali. O que vai diferenciar você dos outros? A qualidade da sua entrega. A base ele já vem com uma base muito bem formada, mas quando ele bate em você e ele consegue enxergar em você conhecimento do produto, conhecimento do bairro, conhecimento do processo de venda, conhecimento do negócio que você está fazendo, conhecimento das formas de pagamento, tipos de pagamento, como ele pode conseguir, e aí você oferecer para ele alternativas. Tudo no primeiro atendimento. Olha o que ele exige hoje, que vai exigir do corretor. Quando ele enxerga em você essa qualidade, ele tem uma coisinha chamada segurança. E quando o cliente sente segurança em você, ele vai comprar com você. Ele vai fazer o que a senhorinha fez. Ela foi lá num outro cara que não tinha uma expertise tão boa para poder fechar o negócio, porque ele não teve expertise. A verdade é essa. Ela caiu na mão de um gerente que não tinha expertise. De entender o cliente, a necessidade do cliente, e entender o vendedor. Tá entendendo? Era só mais um que recebeu o lead, mas quando o lead caiu em você. E aí você teve o trabalho de levantar a sua cadeira, ir lá num outro bairro, tocar a campanha do cara, pedir para ele te receber, sentar no sofá do cara e explicar a situação. Entender também, olhei o imóvel, entendi a situação. E aí você humanizar o negócio e falar assim, cara, é isso aqui que eu tenho. Canso de fazer vendas assim. Muitas vendas que nós fazemos na Ocre, ela a bola já vem aqui, é só eu cortar. Porque a pessoa não sabe fazer. Então, o que é o mercado hoje, na minha opinião, o caminho principal do mercado, não deveria nem estar falando isso que eu estou dando, né, dicas, mas basicamente é o corretor ter bagagem suficiente, qualidade suficiente para conseguir fazer com que o cliente fique preso nele. Eu acho que esse é o caminho mais difícil para nós, empresários, porque... Está muito ligado com duas habilidades necessárias de desenvolvimento, né? Conhecimento de mercado, que não existe outro jeito, né? O estudo Antigamente, a gente tinha uma dinâmica nas imobiliárias que era o seguinte, você tinha que ir até os imóveis. Hoje, você não necessariamente, quando você recebe um lead, você já foi nesse imóvel. Sim. Né? Então, parte de você esse conhecimento, essa busca por conhecer uma área da melhor maneira possível. E o outro ponto é o seguinte, que é engraçado, né? Antigamente, o vendedor era tido como o cara esperto, né? O cara, ele é esperto, tal.
Hoje, isso fica muito claro. É muito rápido para a pessoa entender que você está faltando com a verdade. Exato. Então, é justamente o contrário. A tua confiança vem da verdade, de você esclarecer. E quantas vezes a gente não coloca outras pessoas, outros profissionais em xeque com os clientes, porque o cliente vai e pergunta assim, por que você não mandou esse imóvel? E aí eu falo a verdade, eu falo, olha, eu não mandei porque você disse para mim que você não gostava, que você não queria essa característica. Esse imóvel tem essa característica. Aí a pessoa faz, Então, ela já percebeu que eu dei importância ao que ela disse e o outro que ofereceu esse imóvel não deu a devida importância ao que ela queria. Então, exatamente. acho que esse é um ponto fundamental também. Eu acho que uma das coisas principais nessa questão de tecnologia é que máquina nunca vai substituir uma pessoa e máquina não se conecta à pessoa, ela se adapta. Tem uma diferença muito grande. A gente acha que pessoas se conectam a pessoas, máquina se adapta a pessoas. O ChatGPT, né? Todo mundo usa o ChatGPT. Ele não se conecta a você, ele se adapta a você. As informações que você entrega para ele vai entendendo o seu perfil, ele se adapta. Mas o mesmo ChatGPT que está se adaptando a você, se adapta a Ivna do jeito dela e a mim e a você. Sim, mas o prompt errado pode acabar Agora, com o resultado. As pessoas se conectam a outras pessoas. Então, um dos segredos está nisso, na conexão. E aí, quando você se conecta, o lead chega. Mas quando ele chega, ele vai querer ter excelência. Ele quer entender que você não só que se conectou a ele, mas também vai entregar para ele segurança. Acho que isso é muito importante nesse novo mercado. Aproveita essa dica, porque eu não vou mais falar sobre isso aqui não, gente, porque isso vai me atrapalhar. Bom, vamos lá. Hoje vocês estão, né, em lojas diferentes e trabalham públicos diferentes, né? A Noelle e a Ivna trabalham hoje... A Ivna trabalha os dois, mas assim, a Ivna teve uma experiência longa com o Leblon, trabalhou outros bairros, né, também. E a Sol trabalhou Leblon e hoje trabalha em Copacabana. Qual é a maior diferença que vocês estão sentindo, principalmente agora até para vocês dois, qual é a maior diferença que vocês estão sentindo assim, do público hoje de Leblon e Copacabana? Qual é o grande diferencial do mercado para vocês hoje, que vocês estão sentindo nesse período? Acho que é o volume, principalmente o volume. Porque no Leblon é o alto padrão, né? A gente tem um volume que é muito mais correspondente, né? Enfim. E em Copacabana o volume é bem mais alto. Então, tem até essa questão no Leblon, né, agora falando como corretora, a gente tinha mais tempo para criar um relacionamento, a gente construía uma jornada com o cliente, né? Em Copacabana, isso é o mais agressivo, né? Você tem mais volume, então você tem que ter mais agilidade, você tem que entender os processos de forma mais rápida, mais ágil, conseguir ler o cliente melhor, enfim, você tem que ser mais esperto mesmo, vamos dizer assim, em relação a não perder o time mesmo. Porque aqui a velocidade é muito maior. Exato. E para você, Ivna? Na minha opinião, a diferença base, se eu tivesse que traçar perfis comportamentais de facilidade de atingir os clientes, eu diria que o cliente do Leblon, ele estabelece a confiança de uma forma diferente do cliente de Copacabana, né? O cliente do Leblon, ele testa você. Ele vai te testando. Ele quer saber até onde você conhece, né? O cliente de Copacabana, ele é um cliente talvez um pouco mais... que permite mais o rapport, né? Ele permite um pouco mais a aproximação. Mas isso, para mim, não existe dificuldade. Só em termos de uma diferenciação, né? Perfil comportamental. O cliente do Leblon, muitas vezes, ele vai fazer a visita com você, ele vai iniciar a negociação e, às vezes, ele vai transferir essa negociação para um advogado, para, às vezes, uma pessoa da família, né? Então, quebra um pouco essa conexão humana, né? O cliente de Copacabana, às vezes, ele vai transferir para você determinados poderes de decisão, né? Ele vai questionar você, olha, isso aqui eu posso ou não posso fazer? Isso no Leblon é quase que impossível de acontecer, né? E como mulher, assim, qual foi a maior... O que vocês sentem, assim? Tem alguma dificuldade hoje? Ainda existe alguma dificuldade, vocês como mulheres, de atuar no mercado? Alguma coisa que você, cara, atrapalha? Existe? Claro. Quais são as dificuldades? Eu acho que
pelo que eu conheço, nenhuma de nós foca nisso, né? Porque se a gente também foca nisso, a gente acaba enxergando mais do que realmente existe. Mas tem a questão de subestimar mesmo, muitas vezes, né? A gente teve uma negociação, que foi a que eu citei aqui, que foi a minha primeira venda na gerência, que o proprietário, ele tinha, né, uma pessoa mais velha, e tudo que saía de mim, saía da Ivna, ele invalidava, né? Primeiro eu bati, e aí tudo invalidava, e era bem direto, desligava, não queria nem ouvir. Passei para a Ivna, ela batia, ele invalidava, desligava, e a gente entendeu que a questão não era a gente enquanto profissional, mas sim enquanto mulher, né? E aí a gente passou... Foi um comentário da irmã. Foi um comentário da irmã que solidificou isso. Da irmã desse proprietário que a gente... que aí fez a ficha cair, que era uma questão dele e assim... O que é um desafio ainda para vocês hoje... vencer esses tipos, essa desconfiança, teoricamente. Não tem como vencer, né? Porque isso não é sobre a gente, é sobre a pessoa. Então, já está estabelecido na cabeça. Mas são poucos, tá? São poucos. Assim, são pouquíssimos. E quais são os benefícios? O contrário, assim. O que você fala assim, cara, por eu ser mulher... Acho que é muito mais fácil estabelecer confiança, né? É totalmente diferente. Eu atendo uma senhora, eu subo tranquilamente no imóvel sem ela ter qualquer reserva. Por isso que a gente fala, hoje no dia a dia, as pessoas têm uma consciência diferente, né? Um comportamento totalmente diferente. Mas a gente trabalha com um público geralmente 50 a mais. Então, é uma outra realidade, né? A gente lida ainda com algumas questões que são parte da nossa historicidade. Mas eu não sinto... Assim, existe a colaboração dos porteiros na hora que a gente vai ter informação, né? Eles são muito mais gentis conosco do que com porteiros, vocês. nos ajudem, né, queridos? Nós também somos legais. Bom, a gente tem que terminar, mas assim, se você... Vou querer que eu vou terminar com uma... Isso não está aqui no script, mas eu gostaria de terminar com vocês falando assim, que se vocês pudessem hoje dar uma dica para quem quer entrar nesse mercado, de uma mulher, né? Que às vezes está olhando assim e fala, poxa, legal, mas tem toda uma história ali. É possível? Vocês acreditam ainda que é possível uma pessoa nova entrar e ter algum sucesso nesse mercado? Com certeza. Paulo, eu fui uma pessoa que entrou um dia, né? Deu certo. Todas nós. Eu acho que, às vezes, a gente cria determinadas dificuldades que estão na nossa cabeça, né? Hoje... uma mulher que tem, às vezes, 2 filhos e vive ali numa situação bem difícil e tem só o horário da escola. É possível? É possível. Temos alguns exemplos desse na empresa. Exatamente. Mas essas pessoas acreditaram que era possível. Sim. Quantas a gente não tem que estão em casa que não acreditam que é possível, que não enxergam essa possibilidade? E isso, eu acho que fala muito também sobre o seu desejo de mudança, né? Então, existem milhares de formatos de trabalho que são possíveis, né? E no mercado imobiliário, eu acho que isso é ainda mais fácil de ser organizado. Mas a gente tem profissionais que muitas vezes trabalharam em outras áreas e que hoje não enxergam que tem espaço no mercado, que poderiam estar na corretagem, porque a corretagem não tem essa tara, né? Não tem esse limite. A gente não tem uma... Tem sim. Outro dia eu escutei uma pessoa, eu tenho dificuldade de tecnologia. Não tem não. Você usa celular, você tem Instagram. Então, é uma dificuldade que você está comparando uma coisa que eu acho que não faz muito sentido. Então, de uma maneira geral, o que eu acho que... E é um perfil... sabia que isso é uma coisa engraçada sobre a Ocre? Anteriormente, eu estive em outra empresa e o perfil era fundamentalmente masculino e abaixo de 30 anos. Isso não funciona na Ocre. A gente tem um volume enorme de mulheres. Mulheres, vocês são bem-vindas aqui na nossa casa. Sejam felizes aqui. Esses rapazes realmente estragam totalmente a empresa. Prefiro as meninas. Saibam disso. Bom, fala só rapidinho que a gente tem que terminar o tempo, querida. Eu acho que é isso. O mercado é para quem acredita, quem quer mudança, porque não é um mercado fácil realmente, mas é um mercado que te entrega à medida que você se entrega, né? Sim. Então, eu acho que para mim, né? Mudou minha vida. Foi como eu disse, foi onde eu me encontrei.
em menos de 2 anos já transformou muito a minha realidade. Eu estou muito longe de onde eu quero chegar, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá e estou trabalhando e me entregando para que isso volte. Então, se eu posso dar um conselho, se você quer mudar, se você tem força, mentalidade, se você quer efetivamente evoluir, e eu digo isso não só financeiramente, né? Porque eu lembro que no meu trabalho anterior eu me senti estagnada. Eu falava, tá, e agora, né? Tô aqui, virei gerente, não me sinto realizada, não sinto que eu tenho mais o que aprender. Não estou feliz. E aí, no mercado imobiliário, todo dia é um novo aprendizado, é uma nova experiência, né? E eu sinto que eu estou sempre galgando novos patamares. O que é? Nunca acaba. É verdade, é isso. E você, Nara? Uma dica que eu daria é, se está pensando em vir, venha com a mente focada nos processos. Não desista antes do milagre acontecer, porque ele acontece se você fizer o que tem que ser feito. E estude a empresa, porque uma coisa diferencial rápido, falando muito rápido aqui da Ocre, é isso, você já entra na energia da venda. As coisas estão acontecendo. E eu sei que isso faz uma diferença muito grande para quem está chegando. Porque ela está vendo acontecer, ela não está só pensando que pode acontecer, ela está vendo de fato acontecer. Então, estudem o mercado e a empresa que vocês vão trabalhar. Bom, para finalizar, vou agradecer as meninas aqui, mas antes eu vou dar um recado para você que está pensando em entrar no mercado imobiliário, você que está assistindo esse podcast, está pensando, estão falando de uma realidade quase impossível para a minha vida. Não é. A gente está contando histórias de pessoas que entraram nessa empresa, mudaram a vida. Nós temos várias outras histórias na nossa empresa de pessoas que entraram, viviam uma realidade e hoje vivem outra realidade. Se todos que assistirem isso quiserem vir trabalhar aqui, não tem vaga, mas de repente isso pode ser uma mudança para a sua vida. Para você entender que a sua realidade de hoje pode ser uma realidade muito diferente se você mudar isso aqui, se você mudar a tua crença em você mesmo e acreditar que você é capaz, que você pode, que você vai vencer. Entendeu? Acredite nisso. Você que puder, né? Dê um like, aquele negócio de seguir, dar like, né? Essas coisas todas que esses meninos fazem hoje em dia, né? Não sei o nome de tudo, mas o mais importante, dê o like em você. Dê um like no seu coração, dê um like na sua mente, dê um like na sua vida. Acredita que você pode sim mudar de vida e tudo começa com você. Essas moças que estão aqui maravilhosas acreditaram. A Ivna, 15 anos atrás, tá ficando... né? É quase da minha idade, mas a gente acreditou. Eu acreditei há 23 anos atrás, a Ivna acreditou há 15 anos atrás. Não vou falar a idade dela, 27 anos. E a nossa querida Sol e a Noélia acreditaram e estão mudando as suas vidas. E tem vários exemplos dentro da equipe dela de pessoas que acreditaram e mudaram de vida. Mais importante do que falar da empresa, do que falar de qualquer coisa, esse podcast pode ser para, de repente, você, de fato, mudar a sua vida e passar a ter uma história nova, uma realidade nova e oferecer uma realidade nova àqueles que você ama. Então, faça isso, acredite nisso. Esse é o nosso maior, acho que o nosso maior objetivo como empresa e como pessoas que aqui estamos para falar um pouco da nossa história é provar para vocês e mostrar para vocês que é possível mudar de vida sim e é possível você ter uma vida melhor. Beleza? Muito obrigado. Assistam o próximo. Tchau. Tchau.